Estar no topo faz parte, não só de estar em um lugar de privilégio, mas eu estava aqui raciocinando, pensando um pouco, que as pessoas que de alguma forma conseguiram chegar no topo, seja de suas carreiras, sejam de suas práticas, seja o topo, quando eu falo de topo, eu falo de o local número um, mais importante, onde pouquíssimas pessoas, ou talvez uma só pessoa consiga chegar. E ser o melhor e estar nessa posição não é uma questão, primeiro não é um local, né? É mais um estado. Por exemplo, quando você vai pegar professores, mestres, doutores, tá? Verdadeiros especialistas, você vai pegar um atleta de alto rendimento, você vai pegar uma equipe, seja em qualquer modalidade de esporte, que está sempre nas primeiras posições ou na primeira posição, e você vai observar que ela está naquela posição não é simplesmente porque ela construiu uma cultura, porque ela construiu algo, e só o nome é que vai ser o requisito suficiente para essa pessoa estar nessa posição, não, tá? Eu pratico artes marciais já faz quase 10 anos. Eu conheço alguns professores, alguns mestres, e uma das coisas que eu observei no comportamento deles, que é simples, mas é algo simples que, se você observar, você consegue extrair alguns ensinamentos para sua vida. Eles são professores não porque eles chegaram lá, adquiriram o título de mestre, de professor, né, e relaxaram. Não. Os meus professores de artes marciais, né, e alguns também da faculdade, que eu me recordo, apesar deles serem professores, deles serem especialistas, de ter uma experiência gigantesca, eles ainda treinam, eles ainda estudam, eles ainda aperfeiçoam aquilo que para os nossos olhos é perfeito. E claro que não é perfeito, só que a gente compara aquela prática, aquela habilidade com a habilidade que nós possuímos no momento. E a gente vê o quão longe nós estamos, o quanto nós podemos crescer ainda. E apesar daquela pessoa ter chegado no número um, ter o título de professor, ter o título de mestre, de sensei, ela ainda estuda, ela ainda se aperfeiçoa. Você pega as grandes equipes de qualquer modalidade de esporte, e você vai observar que essas equipes, ela continua se aperfeiçoando, se autoaprimorando, estudando, né? E se você, como equipe, você como atleta, você como um concorrente, alguma coisa que você está lutando, estudando para conquistar, se você está no topo, você vai observar que existe várias pessoas abaixo de você que vai querer assumir aquele cargo, vai querer assumir aquela posição, vai querer lhe tirar dali, né? Então, assim, se você está acima, se você é um líder, você sempre será observado, julgado e estudado. Primeiro, porque você vai conquistar várias pessoas que vão admirar você. Essas pessoas irão estudar você, vão tentar limitar, vão tentar incluir alguma coisa que elas admiram em você nas suas próprias vidas, tá? Ou para tentar ser igual a você, ou para tentar lhe superar, tá? Então, assim, tá numa posição de privilégio, de ser o número um, de ser o melhor, não é um local físico estático que você chegou e eu alcancei determinado conhecimento e não tem como melhorar. Não existe isso no mundo real, na vida humana. Por mais inteligente, por mais conhecimento, por mais erudito ou polímata que uma pessoa possa ser, né? Ela ainda tem margem de crescimento, ela ainda tem algo a aperfeiçoar, tem falhas, fraquezas, lacunas para ser preenchida. E é essa consciência, essa mentalidade que faz com que essas pessoas estejam sempre na posição de líder, na posição de ser imitadas e ser invejadas também, não é? Pessoas boas, pessoas inteligentes e muito habilidosas,
ou que têm muitas habilidades, elas não são apenas admiradas, elas são invejadas também, porque muitas pessoas que não têm essa consciência vai olhar para a vida dela, para a habilidade, para tudo que ela conquistou naquele momento e vai julgar dizendo que ela teve privilégio, nasceu em berço de ouro, que a vida dela foi fácil, que ela teve ajuda de fulano, cicrano, teve ajuda de família privilegiada. E se você for olhar, né, o histórico de alguma dessas pessoas, você vai ver que muitas das vezes ela não teve base nenhuma, não teve pessoas influentes com recursos que investissem nela, que acreditassem. Não, ela praticamente subiu sozinha a montanha. Ela cresceu sozinha, sofreu, passou por momentos prolongados de desconforto, não desistiu, se desesperou, caiu muitas das vezes e está lá naquela posição. Grandes vencedores, tá? Em qualquer área da vida. Se você for conversar com essas pessoas, se você for ir além da aparência atual, ir além da conquista atual daquela pessoa, você vai ver que aquela pessoa teve mais derrotas do que vitórias. Ela teve mais momentos ruins, momentos de desesperança, momentos de aflição, foram mais numerosos do que período de grandeza, de conforto, de conquista, né? Porque quando a gente olha essas pessoas, a gente olha aquela conquista naquele momento, tá? Quando você pega uma pessoa no Instagram, na rede social, no YouTube, que ela alcançou o sucesso, conquistou coisas que nós queremos conquistar, aquilo é só uma parte da vida da pessoa. É um momento, é um recorte anacrônico, vamos dizer assim. Mas olha o histórico da pessoa, você verificará que aquela pessoa, ela passou por muitas coisas, ela construiu muitas coisas, ela teve um momento de desespero, muitas. Não é só você, eu que passa por esses momentos. Ela passou, não uma nem duas vezes, e vai continuar passando, porque esse é o caminho, é a trajetória dos verdadeiros líderes, mestres, professores, aquelas pessoas que estão na posição que nós almejamos, que nós admiramos e que nós pensamos, poxa, como aquela pessoa chegou até ali, o que foi que ela fez, o que foi que ela conquistou, o que foi que ela construiu, quais são as competências e os requisitos dessa pessoa, tá? E muitas das vezes nós sentimos, não, vou fazer o que aquela pessoa fez, mas quando a gente passa por um terço, tá? Ou até menos do que isso, de desconforto, de luta que aquela pessoa passou, a gente já, impossível, isso não é pra mim, isso é pra pouco, você só enxerga uma parede intransponível na sua frente. Essas pessoas também tiveram várias paredes que consideravam no momento de sua evolução intransponíveis, mas elas conseguiram aprender a se adaptar. Não foi fácil e não é fácil. E uma coisa que eu aprendi é que nunca fica mais fácil. Quanto mais você se aprimora, estuda, treina, aprende com pessoas melhores do que você vai encontrar dificuldades. Se você conquistou algo, subiu, conseguiu chegar ao pico, ao topo de uma montanha, a grande lição é que depois desse pico tem uma montanha maior ainda, que você precisa superar. Então assim, você pega vários livros que falam sobre autodesenvolvimento ou biografias de bilionários, milionários, pessoas de sucesso, pessoas que conseguiram conseguiram conquistar grandes coisas, momento de grande conquista e sucesso. Olha a vida delas e você verá que é feita de escalar montanhas, metaforicamente falando, chegar ao topo, dar aquele alívio de que conseguiram e depois começar tudo de novo. Só que a próxima montanha é maior, precisa de novas experiências, novos conhecimentos. Então se você é líder, se você está numa posição que você acha que é o melhor, talvez você seja. Mas para se aperfeiçoar, primeiro existe espaço para o autoaperfeiçoamento, ainda que você tenha chegado nessa fase. E o próximo estágio vai ser mais difícil.
Você precisa ter novas experiências, novas habilidades. É como se a cada momento a gente começasse, reiniciasse do zero. Tivéssemos que aprender, nos readaptar e fazer a caminhada tudo de novo. Essa é a vida. E quando a gente para de crescer, de aprender e autoaperfeiçoar-se, quando a gente morre. Apenas isso, tá? E pessoas que acham que chegou no topo, que não tem mais que aprender, ela não chegou no topo. E essa pessoa é uma pessoa ainda fraca, que ela se autovaloriza acima de tudo, tá? Ou tem uma visão distorcida de si mesma. Então fica essa reflexão, tá? Que a gente irá conseguir conquistar, chegar onde nós queremos. E mesmo que a gente chegue, e quando a gente chegar, a gente vai ver que existe ainda um outro caminho, uma outra montanha, uma outra parede intransponível, aparentemente intransponível, porque devido ao grau de dificuldade. Mas mesmo assim, a gente vai conseguir, né? Se a gente não desistir e tiver preparado para aprender coisas novas, começar de novo e acumular mais experiência para aquele momento. Então fica essa reflexão e que a gente consiga crescer, que a gente consiga evoluir e consiga cumprir nossa missão. Se existe uma missão e se existe um destino pré-definido, pré-determinado, o destino é esse, é evoluir sempre, tá? Não existe profissões, posições pré-determinadas pra gente, que a gente fique estático e não melhore, e não tenha o que melhorar. Não, a nossa missão é evoluir, a nossa missão é crescer, e sempre buscar fazer isso, e talvez fazer isso que eu estou tentando fazer aqui, alguém que escute e que pegue esses princípios, essa reflexão, tá? E aplique em sua vida. Eu estou aprendendo ainda, eu estou desenvolvendo outras habilidades, tá longe de chegar onde eu quero, mas hoje eu estou mais longe do que quando comecei.